No trecho ele diz o seguinte, além disso, uma propriedade é uma propriedade. E mestre Giles tinha tão pouca paciência com os invasores que poucos ousavam encará-lo. Então, ele vestiu as calças e desceu à cozinha, onde pegou da parede seu bacamarte. Há quem pergunte o que é um bacamarte. De fato, dizem que essa mesma pergunta foi feita aos 4 sábios eruditos de Val do Gado, que replicaram depois de refletir. Um bacamarte é uma arma curta com o cano largo, que dispara várias bolas ou metralha, e é capaz de causar dano dentro de uma área de alcance limitada, sem precisar de mira exata, hoje ultrapassada por outras armas de fogo em países civilizados. Esse trecho é interessante, porque a hora que a gente vai para essa edição com notas, que a Rosana estava comentando, né? Se a gente pega e dá uma olhadinha nas notas que os editores fizeram aqui, eles dizem para a gente que era uma referência, né? O Val do Gado, no original, ele coloca o Oxenford, né? Que é uma palavra que fica bastante parecida com Oxford, e ele está se referindo, na verdade, quando ele fala nos 4 sábios, aos 4 editores do Oxford English Dictionary, né? E o que ele descreve aqui como a resposta dos 4 sábios, nada mais é, na verdade, que o verbete que o dicionário traz para o bacamarte. Então, ali, ele meio que faz essa brincadeira de colocar os 4 sábios como a edição do dicionário e coloca um pouco o dicionário como essa origem da sabedoria aí, que é onde a gente vê aonde chega assim, as piadas linguísticas do autor no livro. Eu tenho aqui, eu carreguei aqui o trecho dessa nota, a minha tradução para ela, tá? Não saiu ainda, mas vai sair, que é a nota referente à página 21 do original. Pegou a parede o seu bacamarte. Na maioria das vezes só usavam pólvora em fogos de artifícios. A definição de bacamarte, ou blunderbuss, do holandês donder, trovão, mais bus, arma, foi literalmente copiada do Oxford English Dictionary. Os 4 sábios eruditos de Val do Gado, que alude ao prólogo dos contos de Canterbury de Chaucer, havia um clérigo em Oxenford, isto é, Oxford, que eu traduzi para Val do Gado, são provavelmente os 4 editores do citado dicionário, James Murray, Henry Bradley, W.A. Craig e C.T. Onions. Essas brincadeiras do Tolkien são muito frequentes, porque a gente sabe que ele escreveu Mestre Giles, né, para contar a história e tal, para as crianças, mas que era uma história muito curtinha, tem, inclusive, as versões todas que devem sair na edição completa, com a primeira versão, a segunda versão e a versão oficial, a final. Ele escreveu uma versão, ele pegou aquela história que ele tinha escrito, que era uma história infantil, e ele adaptou ela para ler numa palestra que ele deu lá numa faculdade que ele foi convidado a falar. Só que ele falou que, em vez de ele fazer uma palestra, ele ia ler uma história para eles. E aquele bando de velhinho lá, todo mundo rachou de rir, né? Tem isso nos anais da faculdade lá, não estou com ela aqui carregada para dizer qual que é. Mas ele tirou muito sarro da questão da erudição, porque ele leu essa história, em primeiro lugar, para os scholars, para os caras que eram os catedráticos lá, os sei lá como é que chama isso. Mas foi muito interessante, porque quando eu fui traduzir, né, e eu até carreguei aqui para vocês a minha tabela de nomes. Eu botei todos os nomes próprios que tinha das pessoas, dos personagens e dos lugares, e fui traduzindo. Então, eu tenho assim, no caso de Oxford, tá? Deixa eu achar aqui, tá aqui. No texto, ele colocou, a gente sabe que Tolkien escreveu essa história citando lugares reais que existiam em redor de onde ele morava. Ele estava morando em Oxford, ele já estava trabalhando lá na faculdade, né, na Christ Church, e então ele citou lugares próximos deles. E, claro que ele citou Oxford. Só que ele usa o nome, né, antigo, Oxenford. E na minha tabela está assim, Oxenford, significado, Val, porque Ford é val ou passagem, dos bois, do ox, dos bois, do gado, oxen é gado. Então, as minhas traduções possíveis seriam passo gado, val do gado separado e val do gado tudo junto. Na tradução da Martins Fontes, mantiveram Oxford.
Mas a minha opção, na minha tabela aqui, está em negrito Valdogado, que foi a que eu achei que ficava um nome legal, principalmente numa história infantil, você vai para contar para criança, né? Isso eu gostaria de citar o professor Joel Rufino dos Santos, um grande cara, um grande escritor, grande professor, que quando escrevia, um dos maiores estudiosos da cultura negra no Brasil, e um dos principais autores negros brasileiros, já falecido, infelizmente, quando ele escreveu uma história infantil, ele usava essa brincadeira com os nomes. Então, ele contava assim, tem uma história dele que fala assim, era uma vez um rapaz que morava lá na cidade de Lá Longe tudo junto. Então, essa influência do Joel Rufino, né, foi muito forte na minha cabeça para a minha literatura para crianças e eu usei quando eu fiz aqui. Algumas coisas não deu para fazer, né? Por exemplo, Otmur. Otmur é uma região que existe até hoje, né? E são os pântanos de Ota. Eu traduzi por pântanos de Ota, porque é isso que quer dizer. Mur é o pântano e Ot é um nome que o Ot é uma redução do nome do lugar que era Ota, O-T-T-A. Então eu coloquei pântanos de Ota. E uma outra brincadeira que eu fiz com os nomes das cidades foi com Farvingol. Farvingol, né, significa lugar distante. Farvingol. Farvingol é uma brincadeira, inclusive, com a questão monetária e tal. Mas Farvingol significa lugar distante, então podia ser um lugar que se chamasse lá longe, bem longe, longínquo, muito além, né? Na tradução da Martins Fontes ficou como Farvingol, eles mantiveram no original, mas eu traduzi para bem longe, tudo junto, mais uma influência do Joel Rufino dos Santos. Vocês querem ouvir a versão de português de Portugal também? Pode ser. No entanto, propriedade é propriedade, e Lavrador Giles tinha tão pouca paciência com os intrusos que poucos lhe resistiam. Por isso, enfiou os calções, desceu à cozinha e tirou da parede o bacamarte. Haverá quem pergunte o que era um bacamarte. Na verdade, segundo consta, a mesma pergunta foi feita aos 4 copistas sábios de Oxenford, os quais, depois de pensarem, responderam: um bacamarte é uma arma curta com um buraco largo que dispara muitas balas ou cartuchos, e é capaz de fazer execução numa distância limitada e sem pontaria exata. Agora ultrapassada nos países civilizados por outras armas de fogo. E é isso. Já Mantiveram. Comenta alguma coisa ou a gente já emenda o da Martins Fontes? Eu achei... Tá. Além disso, patrimônio é patrimônio. E Mestre Gil tinha um jeito brusco de lidar com invasores que poucos ousavam desafiar. Vestiu os calções, desceu até a cozinha e apanhou o bacamarte da parede. Há quem possa perguntar o que era um bacamarte. Na verdade, exatamente essa pergunta foi feita aos 4 clérigos cultos de Oxenford. Depois de pensar, eles responderam: um bacamarte é uma arma curta de cano largo, que atira muitas bolas ou metralha, capaz de efeito destrutivo a uma distância limitada e sem mira exata, hoje ultrapassada nos países civilizados por outras armas de fogo.